Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aqui um repositório. Assim. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei esse repositório aqui no GitHub. Já vou mandar ele no chat aí para vocês. Se vocês quiserem ir acompanhando ou quiserem dar uma olhada depois. Então, acredito que todo mundo já tenha mexido no Git, já tenha feito uma brincadeira. Quem não mexeu no Git, pessoal, pode baixar o código e importar diretamente no Eclipse. Eu vou fazer dessa maneira porque talvez algum colega que não tenha visto o Git aí. Então, vou baixar aqui esse zip do meu repositório. Você pode clicar aqui em Code, Download, e eu já vou baixar direto no meu Workspace aqui, do workshop aqui da Serra Tech, que a gente trabalhou na semana passada. Então, vou abrir aqui a pasta. Então, está aqui o meu código na master. É só extrair. Beleza, criou aqui o diretório. Eu só vou tirar esse sufixo master aqui do... Opa, beleza. Então, tranquilo. Descompactei lá na minha pasta do workshop. Então, agora é só importar como um projeto Maven, como vocês estão acostumados a fazer. Então, é só clicar em Import, File Import, existe Maven Projects, e selecionar aquele diretório que a gente acabou de descompactar. Então, vou selecionar a pasta aqui, vou clicar em Finish para importar o projeto. Está importando aqui o projeto, show de bola. Então, como está organizado o projeto, pessoal? É um projeto Spring Boot, projeto bem simples de entender. Então, o que a gente vai trabalhar aqui para exercitar o Spring Data JPA, né? Essa parte de comunicação com banco de dados. A gente vai ter uma classe, né, uma entidade aqui, chamada programador. Né? Programador que vai estar armazenado lá na tabela programador. Eu botei isso aqui com P minúsculo porque tem gente que usa o Linux aí, e o MySQL, como ele armazena as informações das tabelas, né, num diretório com o mesmo nome da tabela, e o Linux é case sensitive, pode ser que o P maiúsculo, P minúsculo dê um probleminha aí na hora de fazer as consultas. Então, eu sempre coloco esse @table, apesar de ser opcional na JPA, né, pessoal? Então, você já tá, assim como eu, vocês já estão carecas de saber isso aí. Então, essa é uma entidade muito simples, pessoal. Temos aqui o identificador, o nome do programador, a especialidade que o programador tem mais familiaridade, e essa especialidade aqui é front-end ou back-end, beleza? E a linguagem que ele programa. Aqui eu botei Java, PHP, JavaScript, e faltou acrescentar aqui. Depois, na hora que eu gerei os dados para a gente fazer as consultas, eu coloquei o Python também. E aqui a data de nascimento desse programador. Então, uma entidade bem simples mesmo, somente 5 atributos para a gente poder trabalhar. Beleza? E onde que estão armazenados esses dados, né, para dar essa carga na nossa tabela? O que eu fiz aqui foi o seguinte. Como vocês sabem, o JPA ele consegue gerar os esquemas, né, automaticamente para a gente. E o Spring Boot ele consegue dar carga em tabelas quando ele sobe a aplicação. Só que a gente não tem tanto controle sobre o versionamento, se os dados já foram carregados, se a tabela já foi criada ou não. Apesar do JPA ajudar nisso, a gente não tem tanto controle sobre esse versionamento do banco. Então, eu utilizei aqui uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de migrations, que ela vai aplicando scripts SQL e vai gerenciando esse versionamento para a gente. Então, aqui dentro da pasta Resources, a gente tem o diretório DB, Migration, e aqui eu tenho a primeira versão do banco, eu só vou criar a tabela programador lá no banco de dados. E aí a versão 2 desse banco é um monte de insert lá na nossa tabela para ter uns dados fictícios, né, para a gente poder efetuar essas consultas. E aí você pode subir e descer essa aplicação, porque como o seu banco está versionado, não vai inserir dados, né, você tem um controle sobre os dados que estão lá no seu banco. Então, é assim que está organizado o nosso projeto, tem essa entidade,
E a gente tem um controller aqui, que é um controller que simplesmente vai devolver os JSONs, né, dessas consultas. E aqui a gente vai ter 4 desafios para implementar, né? Começando dos mais simples e até o mais avançado aqui. Essa parte aqui, talvez, não sei se vocês tenham visto ainda no workshop de vocês. Então, é um assunto interessante que a gente vai ver. Então, sem mais delongas, vou subir a aplicação aqui. Então, para subir a aplicação Spring Boot, vocês vão ter a classe Workshop Spring Data Application. Basta executar essa classe como uma classe Java normal. Então, o atalho Ctrl F11 na classe. Opa, salvar aqui. E já vai subir o nosso Tomcat embutido aí, pessoal. Então, aqui, ó, pelo log vocês percebem, está aplicando as migrações aqui. Então, aplicou a versão 1, aplicou a versão 2. Beleza. Subiu a nossa aplicação aqui, pessoal. Então, a gente vai ter 4 endpoints para poder trabalhar. Então, primeiro de tudo, o primeiro desafio é o seguinte: a gente tem que consultar todos os desenvolvedores de uma dada linguagem. Então, lembram lá da linguagem? A gente tem Java, PHP, JavaScript e Python, e a gente vai poder consultar tem que consultar esses programadores filtrando pela linguagem, pessoal. Então, olha só, Spring Data JPA para consultar o banco de dados. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder consultar os dados com Spring Data JPA? Configuração. A gente tem que configurar a dependência, né, do Spring Data JPA. O projeto que eu criei, já configurei essa dependência. Agora, falando de código mesmo, o que a gente cria para poder fazer as consultas? Repositório. Repositório, perfeito. Então, a gente não tem um repositório ainda, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o repositório. Muito bom. E aqui eu crio o quê? Uma classe ou uma interface para representar esse repositório? Interface. Interface, muito bom. Então, vou criar a interface aqui. Como estamos pesquisando programadores, então vou criar aqui programador repositório. Beleza? E vai ficar no pacote org, Serratec Workshop, repositório. Beleza. Então, estou aqui com a minha interface programador repositório, pessoal. Como que eu faço para essa interface ser pegar as funcionalidades do Spring Data JPA? O que a gente precisa fazer aqui? Para pegar? Para dizer que essa interface é uma interface da Spring Data JPA. Implements. Não, perdão. Ela já é uma interface, né? Exato. Implements eu vou utilizar quando eu for implementar a interface. Exato. Interface ela pode estender de outras interfaces, né? Isso, exatamente. Mas a ideia é a mesma, você ganha os pontos, né? Foi no A gente tem que estender de JPA Repository, não é isso? Exatamente. Então, a gente estende de JPA Repository e aqui você tem que dizer qual é a entidade, né? Então, aqui é programador, que a gente vai manipular, e o tipo da chave primária. E o tipo. Exato, que é um long. E aí, com isso, a gente já ganha todas aquelas funcionalidades do Spring Data JPA. Aí eu vou voltar aqui no meu controle. Deixa eu fechar esses arquivos aqui, que não vai precisar. Então, eu vou voltar aqui no meu controller, fechar o ponto aqui também. Então, aqui no meu controller, pessoal, agora eu quero consultar todos os programadores de uma dada linguagem. Como que a gente faz isso aqui? Find all. Find all. Beleza, find all a gente consulta todo mundo sem nenhum filtro, né? Agora a gente tem que filtrar os programadores de uma dada linguagem. Então, olha só, como que vai ser essa funcionalidade aqui? Vou acessar aqui a minha aplicação. Então, é localhost 8080. Aquela URL lá é programadores por linguagem. Então, eu tenho que fazer alguma coisa mais ou menos parecido com isso. Vou fazer uma requisição e vou informar que eu estou filtrando, né, pela linguagem Python.
Atualmente está devolvendo vazio. Então, primeiro de tudo, como que eu faço para capturar? Eu tenho que capturar esse parâmetro de requisição no meu controller, né? Para poder filtrar as linguagens, né, que vão ser fornecidas pelo front-end da nossa aplicação. Então, como que eu faço para pegar esses dados que vêm da URL? Basta dizer que eu estou recebendo um parâmetro que está vindo lá na requisição, né? Então, request param. Então, aqui eu vou receber uma string que representa a linguagem. Então, esse parâmetro aqui, isso é importante, pessoal. Esse parâmetro aqui tem que ser o mesmo nome do parâmetro que vem aqui na requisição, para a gente poder capturar. Então, quando você fizer aquela requisição, essa variável, esse parâmetro aqui, vai carregar o valor Python, que foi o que a gente informou. Então, agora eu já consigo pegar a linguagem. Como que eu faço para filtrar, então, pessoal? Primeiro de tudo, eu tenho que injetar meu repositório aqui. Então, para injetar o repositório, é auto-wired, e aqui é programador repositório. Vou chamar o nome do atributo de programador repositório também. Show! Aí agora eu tenho acesso ao meu repositório e todos aqueles métodos lá. Repositório. Programador repositório, desculpa. Programador repositório. E aqui tem todos aqueles métodos, né? Find all, como falaram aí, eu consulto todo mundo, mas eu quero consultar somente pela linguagem, pessoal. Como que eu faço? O JPA, o Spring Data JPA, ele consegue criar consultas para você, sem você precisar criar esse código, né? Basta você seguir algumas convenções do Spring Data, né? Todo repositório do Spring Data, você consegue criar esses filtros automaticamente. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso controller. Olha um método que a gente tem aqui, ó. A gente tem um find by ID, né? É um método que a própria interface do JPA Repositório já provê para a gente. Então, olha só, vamos dar uma olhada nesse método. Ele tem esse prefixo find, né? E logo depois você já está especificando qual é a cláusula daquele filtro. Você está fazendo um select, onde o where vai ser o ID. O Spring Data ele consegue derivar, pessoal, esses filtros pelos nomes dos seus atributos. Por que existe esse find by ID? Porque quase toda entidade que a gente cria, a gente tem esse atributo ID. Por isso que aquele find by ID funciona. E agora eu estou querendo filtrar pela linguagem. Para essa mágica acontecer, basta eu fazer o que naquela minha interface, pessoal? Nessa interface programador-repositório. Basta eu criar um método aqui, ó, que devolve uma lista de programador, e o nome do método ele tem que começar. Métodos de pesquisa na JPA começam com esse prefixo find. E agora eu quero pesquisar todos os programadores por linguagem. E aqui você recebe por parâmetro o filtro. Então aqui você recebe aqui a linguagem que vai ser filtrada. Tenho que importar o Java Util List, né? Daqui, porque é uma lista do nosso pacote Java Util. E pronto, pessoal. Isso aqui já cria um método que filtra automaticamente os programadores pela linguagem para você. Você não precisa criar consulta HQL, JPQL, nem consulta nativa, nem nada disso. Basta você utilizar aqui o método find by linguagem e passar para a linguagem que a gente recebeu lá na requisição, que a gente capturou na requisição. Isso aqui devolve para a gente já uma listagem, uma lista de programador. Então, eu já vou devolver isso aqui. Então, basta retornar o find by linguagem aqui. Salvei. Pode falar. O pré-requisito aí é o find ou é escrever find by? O find, ele entende que você está criando uma consulta, né? O by, ele entende que você vai filtrar. Porque, olha só, o by ele não é obrigatório, porque a gente tem outro métodozinho aqui que não tem o by. Então, se você quisesse fazer aqui, ó. Isso que eu queria saber se o by era obrigatório. Não, olha o find all. Find all não tem by.
Então, o by não é obrigatório, o find é obrigatório. Tranquilo? Mas Beleza, boa Eu obrigado. achava que o find all era uma lista, o find by era um só, uma entidade que ele retornava. O find by ID, como só tem um único ID, né, só tem um registro com aquele valor, aí o find by ID realmente retorna só uma entidade, você está correto. Que é o find by ID, ele retorna inclusive um option, né? Porque pode existir ou não uma entidade no banco de dados com aquele valor especificado no ID. Agora, o Spring Data JPA, ele entende esse retorno que a gente coloca. O retorno aqui do método da interface, você é livre para decidir. Então, se você colocar aqui uma lista, ele vai entender que tem que devolver uma lista. Agora, se a gente colocasse que isso aqui retorna só um programador, não tem problema nenhum. A interface vai funcionar. Só que vai ter o seguinte: quando você for fazer a consulta, se aquela consulta devolver mais de um registro, aí vai estourar uma exceção, porque o Spring Data entendia que você queria um único valor e não uma coleção de valores, né? Então, o find Entendi. by você pode definir aqui o tipo de retorno, se é uma coleção ou se é uma única entidade. E se ele é um só, ele é sempre um optional ou ele pode ser a entidade, igual você colocou ali? Pode ser diretamente a entidade. Pode ser a entidade. O optional é só se você quiser representar que o retorno ali é opcional. Mas pode ser uma entidade, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Então vamos testar aqui. Vamos filtrar todo mundo pela linguagem Python. E olha lá, já funcionou o nosso filtro. A gente só precisou adicionar uma linha de código. Olha aqui, todos os programadores são Python aqui. Todos os programadores Python. Só tem os programadores Python na nossa listagem. Se a gente olhar aqui o nosso console aqui esse negócio eu esqueci de botar o show SQL. Acho que é Spring Data Show SQL. True. Acho que é isso aqui. Não mostrou a consulta. Mas alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Tranquilo, né? Deixa eu Tranquilo. refazer aqui. Opa, pode falar. Não, tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, vamos continuar para o desafio. O que eu fiz aqui, antes de continuar para o desafio, pessoal, o que eu fiz aqui está documentado aqui na parte do Spring Data, na parte de Query Methods. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Spring Data ele tem uma documentação muito completa, muito atualizada, né? E essa parte onde você pode criar métodos para criar essas consultas para você sem precisar definir as queries, é essa parte aqui de Query Methods. Então, tá aqui. Todas essas regrinhas que eu falei do Find, né, Find By e tal, você consegue achar aqui. Ele te dá exemplos, né, dos prefixos, das cláusulas de consulta, né, que você normalmente coloca lá na cláusula where, né, do seu JPQL. Então, tudo está aqui bonitinho, detalhado para a gente poder utilizar. Então, vou jogar esse link aqui no chat também. Cadê? O chat aqui. Então, tá aí a nossa documentação ajuda bastante. Então, beleza, pessoal. Vamos seguir aqui para o nosso desafio. Então, segundo desafio aqui. Esse aqui já foi, tá ok. Agora, segundo desafio. A gente tem que consultar todos os desenvolvedores de uma dada especialidade. Então, vamos filtrar os desenvolvedores por especialidade aqui. Tranquilo? Isso aqui vocês já sabem fazer. Então, como que eu filtro os desenvolvedores por uma especialidade, pessoal? Eu tenho que fazer o que aqui? Quando a gente filtrou
find by linguagem, vou filtrar pela linguagem, a gente criou find by linguagem. Se eu quero filtrar pela especialidade, eu vou criar que método lá no nosso repositório? Find by especialidade, né? Exatamente. Então, find by especialidade. Perfeito. Então, boa, pegaram a ideia aí. Find by especialidade. E aqui eu coloco a especialidade que vai ser utilizada como filtro. Tranquilo. Isso aqui já vai filtrar pela especialidade. Só que o desafio tem mais um incremento, né? Os registros eles têm que ser ordenados pela linguagem crescente, né? Ordenados de maneira crescente, e o nome de maneira decrescente. Então, como que eu faço isso aqui, pessoal? O Spring Data, JPA, você tem uma estrutura rígida aí para criar esses query methods e ele entendeu o que você está querendo dizer, né? Porque para a mágica acontecer tem que ter uma lógica. Então, quando você cria um método find, primeiro você especifica os seus filtros que vão lá na cláusula where. Depois você pode colocar aqui as cláusulas de ordenação. Então, você pode colocar aqui, continuando o nome desse método, order by, e ele já vai entender que vai ter que ordenar essa consulta para você. E aqui você coloca quais os campos que você quer ordenar. Então, vamos dar uma olhada no desafio lá. Pela linguagem de maneira crescente e o nome de maneira decrescente. Então, fica aqui, order by, linguagem crescente, né? Então, é ASCII de ascendente, e o nome é desk decrescente. Aí. Então, com isso aqui, o Spring Data já vai entender como ordenar os registros para a gente, sem a gente precisar criar aquelas cláusulas order by lá. Beleza, pessoal? Então, agora basta a gente utilizar esse método aqui. Então, vou precisar capturar também o parâmetro que vai vir da requisição, então, que é string especialidade, request parâmetro especialidade, e aqui eu já devolvo aquele método que a gente acabou de programador repositório, aquele método que a gente acabou de criar. Find by especialidade, order by linguagem ASCII, nome desk. E eu passo a especialidade aqui para ele. E aí eu vou testar aqui agora. Então, agora essa outra URL é programadores por especialidade. Especialidade. E aqui eu informo qual a especialidade que eu quero. Especialidade vai ser back-end. Aí. E tá lá. Ordenado para a gente de maneira ascendente a linguagem. Então, ó, Java, depois veio aqui os JavaScript, beleza. E o nome tem que ser decrescente. Então, olha, o primeiro registro aqui, ó, Maria, Malu, Laís, Isis. Então, ele ordenou essa consulta para a gente. Não está cuspindo aqui as consultas. É o tipo de coisa que eu nunca decoro, pessoal. Só um minutinho. Common Properties. Nunca decoro todas as propriedades do Spring Boot. Não tem como decorar. É coisa demais. Deixa eu botar aqui Show SQL. Aqui. Então, Spring. Eu botei data Spring JPA no meu application.properties. Spring JPA Show SQL. E aqui também já vou fazer um esquema para facilitar. Foi falha minha, pessoal. Já deveria ter deixado isso aqui. Hibernate formate SQL igual a true para formatar a consulta e a gente conseguir ver ela melhor. Então, com isso aqui a gente já consegue filtrar e ordenar na mesma consulta. E está aqui, ó, agora a consulta veio. Olha só para a gente. Select os campos da tabela programador, filtrou pela especialidade e ordenou pela linguagem de maneira ascendente e pelo nome de maneira descendente aí, sem a gente precisar criar essas consultas na mão. Beleza, pessoal?
Dúvidas? Show. Não? Curtiram? Então, vamos continuar aí o nosso desafio. O outro desafio é o seguinte. Agora a gente vai trabalhar com paginação. A gente vai consultar todos os programadores de maneira paginada, né? Então, e a quantidade de registros por página, né? Quem informa a quantidade de registros por páginas numa paginação, pessoal, é o front-end. Eu quero exibir 20 registros, quero exibir páginas com 10 registros, né? Então, quem tem que informar o tamanho da página é o front-end. Se ele não informar, o padrão tem que ser 10, beleza? E o cliente pode solicitar qualquer página. Se ele não informar, tem que exibir a primeira página, né, da consulta aí. Beleza, pessoal? Então, como vai ficar essa questão para a gente poder trabalhar com paginação, né? O nosso repositório, para o gramador repositório, você tem um método findAll aqui, e para paginar consultas, a gente tem um outro método chamado findAll, que eu quero listar todo mundo de maneira paginada. Então, você consegue passar aqui para o findAll um objeto do tipo pageable, dizendo que ele é paginável. Você passa uma página, as informações de uma página. Eu quero a primeira página e a página tem que ter 10 registros, né? Então, como que eu crio esse objeto pageable, né? Então, o pageable aqui é do pacote Org Spring Framework Data Domain. Então, vou botar aqui, vou criar a variável chamada paginação. E como que eu crio, né, um objeto pageable? Ele é uma interface e quem implementa isso aqui é o page request, é uma classe que implementa essa interface. E aqui você consegue criar dizendo qual é a página que você quer. Então, por padrão, tem que ser a primeira página. E o tamanho da página, por padrão, tem que ser 10 registros, né? Então, quando a gente for chamar o findAll aqui agora, basta a gente passar essas informações de paginação para o nosso método de consulta, pessoal. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Então, olha só. Então, basta devolver esse retorno aqui. Só que começa a dar problema. O Eclipse está reclamando. Por quê, pessoal? Porque quando você faz uma consulta paginada, a gente não devolve só uma lista com aqueles dados. Vamos dar uma olhada na pesquisa do Google aqui, só para ver como que é a cara de uma paginação, né? Entrar no Google, vou pesquisar aqui, Serra Tech. Olha só o que traz para a gente. Quando você faz uma pesquisa paginada, vem os dados, né? Os dados da consulta, só que tem que vir mais alguns metadados também. Por exemplo, quantas páginas tem, se tem mais páginas para serem exibidas, a quantidade de registros que foram listados naquela consulta paginada, né? Então, não basta a gente devolver uma lista de programadores aqui. Então, para representar esse conjunto da lista de resultados mais esses metadados da paginação, né, o Spring tem um outro objeto aí, que é uma página. E a gente importa essa página aqui, dá um Ctrl+Shift-O para importar, ele importa lá do pacote Org Spring Framework Data Domain Page. Então, agora sim a nossa consulta já está paginada, pessoal. Se eu fizer essa requisição aqui para programadores paginados, vamos dar uma olhada lá para ver o que vai retornar para a gente essa consulta aí. Programadores paginados. Olha só, o formato já mudou. Então, o conteúdo, os dados mesmo retornados pela pesquisa, eles vêm dentro desse atributo JSON chamado content. Então, aqui estão os conteúdos, e tem somente 10 registros aqui. Somente 10 registros. E aqui tem esses metadados. Olha aqui. O total de elementos. A gente tem 100 registros lá no banco de dados, que a gente está filtrando todo mundo. Então, eu vou ter 10 páginas. Por quê? Porque o tamanho de cada página é 10. Tranquilo?
Para filtrar um array de objeto dentro desse objeto, porque a paginação ele geralmente puxa os objetos de fora, né? Quando você dá um find all, ele vai pegar todos que estão por fora. Agora, se eu quero pegar um array de objetos que está dentro de um outro objeto, e eu quero paginar esse array. Desculpa, Por exemplo, eu eu não... tenho uma tabela de ligação onde o usuário, sei lá, ele pode ter muitos carros, um exemplo, e eu quero fazer os carros paginados. E se eu trazer um page all, se eu der um find all, ele vai querer trazer todos os usuários paginando. Mas eu quero paginar a lista de carros dentro de usuário. Ah, dentro de usuário. Aí, Isso. nesse caso, a gente teria que fazer o seguinte. Não tem isso automaticamente, a gente pode criar aqui no nosso repositório. Uhum. Você já sabe fazer consultas utilizando o filtro. Então, seria carros, né? A gente quer listar os carros. Opa, carro, né? Uma lista de Pode ser carro. qualquer exemplo, só para ver como é que pega isso aí. Vai ter que Não, montar uma tranquilo. paginação na mão, né? Isso, então seria um Uhum. find by, só que é todos, né? Find all, by, aí você bota, é o carro de um determinado cliente, né? Usuário, desculpa, foi o termo que você botou. Então aqui você receberia o usuário, e aqui você Uhum. receberia o pageable, a paginação aqui, seria a paginação. Então você faria dessa maneira. Você criaria esse método find all by e o usuário. Ou desculpa, não precisa do find all, não. Como você vai retornar uma lista, nem precisa do all. Foi um equívoco meu, desculpa aqui. Basta um find by usuário, aí você bota o usuário como filtro e a paginação. Ele já vai paginar o que está dentro do usuário. Isso. Maneiro. Mas simples Tranquilo? tem que pensar. Eu ia montar uma página na mão aqui, pelo que eu estava vendo. Já estava até começando a fazer isso aqui. Ah, Aí tem que só. montar os get, set, tudo na mão, né? Para depois passar no request lá um objeto do tipo página. Que aí teria que meio que converter. Ah, boa, mas, pô, gostei do gancho que você deu aí, né? Atualmente, pessoal, o nosso controller, ele está botando as páginas aqui de maneira estática, né? Mas como que o front-end vai navegar? Como ele vai falar, beleza, o usuário, eu já informei a primeira página para o usuário, e agora eu quero mostrar a segunda. A gente tem que capturar essas requisições, né? Esses dados vão vir da requisição. Então, como que a gente pode fazer isso? O Spring, você pode pedir para ele receber esse pdiable por parâmetro no seu controller. Então, aqui, ó, a minha paginação vai vir para cá. Eu vou receber como parâmetro. E aí eu não vou criar ela mais de maneira estática, como eu fiz aqui na linha 49. Então, eu vou receber por parâmetro. E aí o Spring consegue pegar esses dados e injetar aqui para a gente. Só que para ele fazer essa mágica acontecer aqui, a Se gente tivesse tem mais que um parâmetro. habilitar... Opa, desculpa. Se tivesse mais um parâmetro ali, por exemplo, tu passou um pageable, ou seja, tu vai dar um get lá em tudo com pageable e ele automaticamente já tem os requests param lá, né? Que a gente pode passar size, page e tal. E se eu Isso. tivesse mais um parâmetro aí, por exemplo, eu quero filtrar pessoa e trazer um pageable. Aí eu teria que botar um path variable aí e ele vai captar mesmo assim o pageable ou ele vai sobrescrever a variável do pageable? Não, ele capturaria. Então, por exemplo, se você tivesse o ID daquele seu usuário que você quer filtrar pelos carros, por exemplo, aqui Uhum. você botaria o long, sei lá, o ID do usuário, e depois você bota o pageable. Entendi. Né? Aí, e como No você caso, trazer o botou aí, request param, né? request param ou path variável, né? Se vier no caminho da URL. Porque obrigatório é eu colei, no caso, até o request param mesmo. Mas entendi. Show de bola. Vou tentar implementar aqui. Beleza. Então, como que o Spring vai fazer para injetar, né? Entender aqui os parâmetros size, página e tal, tem que ser injetados naquele objeto paginação lá. A gente tem que habilitar o Spring Data Web Support aqui. Então, você tem que adicionar essa anotação na classe de aplicação de Spring Boot aí, pessoal. Tranquilo? Então, você adiciona essa anotação, tem que adicionar, e aí agora no nosso controller, a gente pode receber essa paginação e não tem o valor padrão, que tem que ser 1, ou tem que ser a primeira página, e por padrão é 10. Então, como que eu faço para estabelecer esses valores padrão na minha paginação? Aí a gente tem uma outra anotação aqui,
que é o pageable default. E aqui você consegue informar quais são os valores padrão daquela página aqui. Então, o valor padrão da página é de 10 registros, se não for informado, e a página que vai ser exibida é a primeira. E a primeira página lá, pessoal, por padrão é a 0. Eu botei a 1 lá, né, só para mostrar, mas a página é contada a partir da página 0. Então, com isso aqui, a gente já consegue receber esses dados da requisição. Vamos ver se vai funcionar? O page 0 ali é implícito, não é? Se tu não pôr, ele abre na 0. Por padrão é 0, né? Ah, beleza. Se você não informar nada, já é 0 aqui. Né? Mas botei só para mostrar que você tem essa possibilidade, né, de dizer qual página. Né? Você pode dizer qualquer ordenação, né? É sorte, né? Por padrão. Tem várias coisas que você consegue colocar aí. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, vou fazer a requisição para os programadores paginados aqui. E eu vou fazer a requisição direto da página 1. E o tamanho da minha página vai ser 15. Uma requisição que eu já tinha feito aqui. Então, aqui estão os registros. Né? Vocês podem ver que a página começa do 0, por quê? Porque o ID que veio aqui, olha o primeiro ID, 16. Né? Então, a página realmente começa do 0. Então, e aqui, olha só. O tamanho da minha página é de 15, por conta disso eu não tenho mais 10 páginas. Eu tenho somente 7 páginas aí. Então você pode colocar aqui o tamanho, pode informar agora o tamanho da paginação que você quer, com esses parâmetros page e size. Não, eu quero uma página agora de 50 registros. Então agora tenho bem mais registros aqui. Não informei de qual página estava começando, começou da 0. Então aqui tem agora 50 registros naquela página. Eu tenho somente 2 páginas aí. Tranquilo, pessoal? Então, só um minutinho. Vai estender um pouquinho mais, mas acho que mais uns 5 minutinhos a gente termina. Dúvidas aqui na paginação, pessoal? Não, está tranquilo. Implementar para ver. Beleza. Na hora que bota a mão na massa, que o sofrimento vem, né? Então, beleza, pessoal. Então, agora o último desafio, esse aqui é um pouco mais cascudo. Então, olha só. A gente vai ter que consultar todos os desenvolvedores por especialidade e por linguagem. Então, a gente já estava filtrando antes Find by linguagem e Find já tinha a especialidade. A gente já filtrava por esses 2 métodos. Agora, só que vai complicar a vida de vocês. Ambos parâmetros são opcionais. Então, se quem fizer a requisição não informar nenhum deles, a gente vai listar todos os registros, ou o camarada pode informar somente a especialidade, ou somente a linguagem, ou informar os 2 para filtrar aqui. Então, quem vai fazer essa requisição que vai informar os filtros, né? E como que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Vou começar pela parte mais fácil. Eu vou precisar de 2 parâmetros, que vão vir pela URL. Então, vou ter 2 request parâmetros aqui, 2 request parâmetros, que eu vou receber a especialidade e a linguagem aqui. Boa, linguagem. Faltou o request parâmetro. Então, request parâmetro. Comecei da parte mais fácil. Então, olha só. Como que a gente poderia resolver isso aqui, pessoal? Uma maneira mais óbvia seria o seguinte, Cássio, filtrar por especialidade, por linguagem é fácil. Basta eu criar aqui, um novo método no meu repositório. Eu já sei que métodos que começam com find by, o Spring Data JPA entende que eu quero filtrar, então poderia criar o find by especialidade and linguagem. E aqui eu receberia... Oi? Mas o PageBuilder já libera uns parâmetros lá já automáticos, né? Que a gente pode botar o name igual a algo e ele traz até ascendente, descendente, para poder fazer esse filtro. Ele pode fazer também. Você consegue montar as consultas lá. Sem problema nenhum. Dessa maneira aqui, a gente não tá definindo ordenação, está só fazendo o filtro, né? Uhum. Mas se você quiser realmente um controle mais fino, de ordenação e tal, a gente pode seguir por essa abordagem que você falou, bem pontuado. Então,
Pô, Cássio, matou aqui. Eu já tenho o filtro pela linguagem, eu já tenho o filtro pela especialidade, criei o filtro pela linguagem e especialidade. Basta eu fazer o seguinte, aqui no meu controller, eu fazer aqui, ó, uns ifs. Então, se a especialidade for igual a null, end. Opa, não, vou fazer diferente. Se a especialidade for diferente de nulo, né, eu tenho que verificar o quê? Se o camarada informou a linguagem também. Então, se informou a linguagem, então, se linguagem for diferente de nulo, é porque ele informou os dois. Então, basta eu retornar aqui, programador repositório, aquele método que a gente acabou de criar. Find by especialidade e linguagem, e aqui eu passo esses dois parâmetros, sem problema nenhum. Deixa eu maximizar a tela aqui, dar uns enters aqui para ficar mais centralizado o código. Vou aumentar aqui agora por causa dessa lógica condicional. Então, se ele informou a especialidade e a linguagem, eu pesquiso pelos dois. Se ele não informou a linguagem, só a especialidade, eu vou retornar aquele find by especialidade ordenado lá que a gente já tinha criado. Aqui eu passo só a especialidade. Beleza. Se informou a especialidade, vai cair ali. Se informou a linguagem, vai cair ali. Então, se não tiver informado a especialidade, tiver informado só a linguagem. Então, se tiver informado só a linguagem, então, se linguagem for diferente de nulo, eu retorno aquele método lá. Então, beleza. Retorno o filtro por linguagem. Então, opa, programador repositório, find by linguagem. Find by linguagem. Aí, beleza. Caso contrário, não informou nenhum filtro, aqui no final eu vou retornar programador repositório, find all. Então, não informou nenhum filtro. Então, pronto, pessoal. A gente resolveu aqui. Só que eu pergunto para vocês, se amanhã o cliente é uma relação de amor e ódio, né? Da mesma maneira que você ama porque ele te dá um emprego, você também fica com raiva dele, fica hashtag chateado, porque às vezes ele pede umas coisinhas meio chatas de implementar. Aí ele vira para você, não, queria que você adicionasse só mais um filtro. É só um filtro aqui na tela que eu quero. Olha, eu quero filtrar pela especialidade, pela linguagem e pela data de nascimento também, porque eu quero recolocar o pessoal no mercado de trabalho, então eu vou procurar aqueles programadores de uma faixa etária um pouco mais elevada. Aí você fala, não, tranquilo, é simples de fazer isso, é só criar mais métodos lá na minha interface. Aí você adicionaria aqui esse parâmetro, né? Mais esse request param. Opa, request param. Da data de nascimento, né? Um local date aqui, da data de nascimento para filtrar. E aí eu pergunto, pessoal, mas quantos métodos vocês teriam que criar na interface de vocês? Com 2 parâmetros, a gente tem quantos métodos possíveis? 4 métodos possíveis, né? Com 3 parâmetros, seriam 8 métodos possíveis. Isso aqui é 2 elevado a n. É uma análise combinatória aqui que você teria. Então, para cada novo filtro, isso aqui ia ser uma progressão geométrica de consultas. Fazer query Por na quê, mão seria pessoal? ruim? Hã? Fazer essa query na mão seria ruim, botando um where e um end? Não. Você poderia utilizar, fazer criar a consulta na mão, mas utilizando os repositórios do Spring Data JPA, se você botar essa query lá, de repente, nesse caso aqui não seria nem tão complicado, mas dependendo do caso, a consulta vai ficar tão grande que vai ficar difícil de compreender. Entendi. E o grande problema, pessoal, é pelo seguinte, essas consultas que a gente criou aqui, elas são estáticas, né? E o requisito exige que a gente monte esses filtros de maneira dinâmica. A gente precisa de um filtro de maneira dinâmica aqui. Então, como que a gente pode fazer filtros de maneira dinâmica com Spring Data JPA? Seguinte, então vou voltar aqui. A gente tem a linguagem e a especialidade como filtro. Então, como que a gente pode fazer? Para criar
consultas dinâmicas no JPA, pessoal, vou apagar essa parafernália aqui, que está difícil até de entender. Para criar consultas dinâmicas com JPA, a JPA tem o que a gente chama de Criteria API. Você vai criar consultas utilizando o Criteria, né? É a melhor maneira de você criar consultas dinâmicas aí. E como que o Spring Data se integra com essa critéria de API aqui? Percebam que a gente está especificando, né, quando a gente for criar a consulta, a gente está especificando os filtros que a gente quer filtrar. Então, o Spring Data tem uma interface aí, pessoal, chamada Specification, onde você pode criar esses filtros de maneira dinâmica. Então, é uma interface, basta que a gente implemente essa interface para criar esses filtros de maneira dinâmica. Então, vamos criar essa classe aqui implementando essa interface Specification. Então, aqui dentro do meu pacote de repositório, eu vou criar aqui uma nova classe implementando essa interface. Então, vou criar aqui, por exemplo, programador por linguagem e especialidade, specification, para dizer que a gente está implementando aquela interface. Então, deixa eu tirar isso aqui, porque o console está reiniciando automático, ele vai ficar aparecendo o tempo inteiro. Então, como que eu faço aqui? Eu preciso implementar aquela interface specification, e ela é uma interface genérica. Você vai especificar filtros para consultar que entidade? Eu quero consultar programador aí. Vou importar aqui a classe programador, e essa interface tem um único método, que é esse método aqui, que você vai receber, né, esses objetos da Criteria API aqui, pessoal. E aqui vocês podem ficar um pouquinho #chateados, porque a API de Criteria ela é bem verborrágica, ela não é muito intuitiva, mas é o que a gente tem no JPA, né? Então, infelizmente, é o que a gente tem que lidar com isso aí. Então, como que eu posso trabalhar com a Criteria API aí, pessoal? Seguinte, a gente tem que montar cada um desses filtros. A gente vai ter que montar cada um desses filtros. E esses filtros que a gente vai montando, a gente vai guardando numa lista. Então, aqui eu vou ter uma lista de predicate. Predicate é uma tradução livre, seria filtros, né? Então, aqui a gente vai ter uma lista de predicates. São new arraylist aí. Arraylist de predicate. Então, vou botar aqui o Java Utilist. Beleza, pessoal. E agora, para cada filtro, eu vou adicionando, né? Para cada filtro informado. Então, aquele if que estava lá, eu vou transferir ele para cá, para essa classe. Então, aqui, se a especialidade for informada, né, se ela for diferente de nula, eu vou adicionar um predicado. Vou adicionar um filtro aqui na minha lista de predicates. Então, é uma lista do Java, tem um método add aí. E como que eu crio esse filtro, né? Como que eu crio esse filtro com a Criteria API, pessoal? Você tem esse objeto aqui, root, que ele indica a raiz de quem você está consultando. Então, a gente está consultando, vai especificar os filtros a partir da classe programador, né? Então, a partir da classe programador, esse objeto root aqui, né? E a gente tem esse Criteria Builder, que é quem cria aquela cláusula where para a gente, que vai botar onde a especialidade é igual o filtro que a gente vai receber. Então, a gente tem aqui o Criteria Builder. Vou fazer em várias linhas aqui para ficar mais passo a passo. Então, aqui, o que a gente faz? A gente fala o seguinte, root, eu quero comparar aqui, né, programador, eu quero comparar o seu atributo especialidade. Então, por isso que a gente precisa do root, né, para pegar o atributo especialidade que está dentro lá de programador. Então, eu quero pegar a especialidade aí. Isso aqui devolve para a gente um caminho, né? Você está caminhando naquelas propriedades do grafo de objetos aqui dos relacionamentos, né? Então, aqui ele devolve um path, e aqui agora você consegue criar
o critério com o Criteria Builder. Então, fica aqui Criteria Builder. Eu quero um critério de igualdade, então é o equals aqui, equal, desculpa. E aí você passa o quê? O seu caminho que você quer comparar com o valor que você quer filtrar. Então, especialidade, beleza? Então, fica dessa maneira como a gente cria aqui esses filtros de maneira dinâmica. Então, essa classe que vai filtrar, que vai montar esse filtro para a gente, ela vai precisar receber a especialidade. Então, vou criar um atributo aqui chamado especialidade dentro do meu filtro. Especialidade. E aí, quem quiser usar o filtro, pode chamar o método setEspecialidade, por exemplo, para especificar que quer filtrar pela especialidade. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz aí esses filtros dinâmicos. E aqui a mesma coisa eu vou fazer com a linguagem. Então, linguagem. Então, só vou substituir especialidade por linguagem aqui, pessoal. Então, vai ser linguagem. A linguagem não existe ainda, então vou criar esse atributo. Um atalho que o Eclipse me dá, se eu apertar Ctrl 1 onde está dando erro, ele me dá essas opções. Então, vou criar o atributo linguagem. Expression não, é um string que eu quero. String. E aqui eu vou criar o método set dela também. Set linguagem. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Não ficou mais ou menos. Não deu para entender muito esse finalzinho, não. A API de critério ela é um pouquinho mais chatinha da gente entender. Vamos só finalizar o método aqui. É o seguinte, agora eu tenho que devolver a cláusula where, né? A cláusula where. Só para a gente montar, que aí talvez clareie um pouquinho também. Então aqui agora eu preciso montar uma cláusula where com todos esses filtros. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é adicionando filtros na cláusula where. Então, se informou a especialidade, o where especialidade vai ser igual o que o cliente vai informar lá na requisição. Se informou a linguagem, end linguagem vai ser igual à linguagem que informou lá na requisição. Então, esse código aqui que está dentro do if é como se eu estivesse adicionando as comparações. Linguagem igual à linguagem informada. A especialidade tem que ser igual à especialidade informada. E aí, no fim das contas, basta eu devolver todos esses critérios combinados. Então, por fim das contas, eu tenho aqui o Criteria Builder. Criteria Builder. Eu vou combinar esses filtros aqui. Vou combinar. Então, é um filtro end. Quero consultar por ambos aqui. E aqui, como que eu faço? Essa minha lista de predicados, aqui, essa parte aqui da Criteria API realmente é complicada. Aqui, o Criteria Builder ele espera um array, nem para trabalhar com a lista, que é mais fácil, né? Você passa um array. Então, você tem que transformar essa lista num array aí. Beleza. Mas é um array de quê? Um array de predicados. Então, você tem que criar aqui um novo array de predicate aqui. Essa sintaxe aqui, o povo dá uma torcida no nariz aí na hora de desenvolver. Pô, Cássio, não gostei disso aí, não. Senhores, eu vou ser sincero, nem eu gosto. Mas é a única maneira flexível que a gente tem para integrar a Criteria API com o Spring Data JPA. Isso aqui não é nem problema do Spring Data JPA, é a API de critério do JPA que é verborrágica, que ela não é muito intuitiva. A do Hibernate é muito mais enxuta para trabalhar nesse sentido. Beleza, pessoal? Mas aí, nosso filtro já está feito. Nossa especificação dos filtros já está feita. Então, eu posso utilizar ela aqui. Então, o meu filtro é programador por linguagem e especialidade specification. Vou chamar isso aqui de filtro. Então, aqui, new
programador por linguagem e especialidade specification. E aqui eu boto para ele filtro, set especialidade, a especialidade que veio na requisição. Filtro, set linguagem, a linguagem que veio na requisição. Beleza. Aí agora basta a gente passar esse specification lá para o find all. Só que o Spring Data está reclamando. Por quê? Porque para adicionar o suporte para a specification, pessoal, o nosso repositório, programador repositório, ele tem que estender de uma outra interface aí também. E que interface é essa que ele tem que estender? É essa aqui. JPA, JPA Specification Executor de programador. Aí quando a gente adiciona essa extensão aqui, aí agora nosso controller tem um método find all, né? A gente ganha 3 métodos aqui. Esse find all que recebe essa especificação. Então, tem o find all que você pode ordenar, e o find all, cadê o find all? Da paginação não está aqui o page all, está mais para baixo, que é aqui, ó. Find one, tem um monte de specification aqui, ó, o page all, que era esse aqui que eu estava querendo mostrar para vocês. Mas no caso aqui vai ser só o find all que recebe o nosso filtro aí. Beleza, pessoal? Então, nossa consulta já está feita, está criada. Vamos ver se vai funcionar. Então, aqui agora, eu tenho um outro recurso aqui, programadores por especialidade em linguagem, e aqui eu vou informar nada. Opa, deu especialidade... Ah, sim, pessoal, ficou faltando uma parte do requisito, né? A gente focou na consulta e esqueceu aqui. Esses parâmetros aqui são opcionais, né? Como eu não informei lá na requisição, o Spring reclamou. Então, eu tenho que dizer aqui que esse parâmetro, ele não é required, ele não é obrigatório. Então, required é false para ambos parâmetros. Então, tanto a especialidade quanto a linguagem são opcionais. Então, agora sim, espero que funcione. Então, tá aqui, reiniciou a aplicação. Vamos testar aqui agora. Então, beleza. Então, agora trouxe todo mundo. Trouxe todo mundo aí. Do registro 1 ao registro 100, tá aqui. Beleza, agora eu quero só a galera do front-end. Então, aqui, a especialidade vai ser front-end. Front-end. Opa, front-end. Tá lá. Só a galera do front-end foi selecionada. E vamos dar uma olhada na consulta? Olha a consulta que foi gerada. A primeira requisição que eu não informei nada, vê aqui, ó, o where 1 igual a 1, porque nenhum filtro foi definido, né? Agora, quando eu informei especialidade, ele já filtrou para especialidade. E se eu botar aqui também a linguagem? Então, eu quero a galera do front-end que programa em linguagem vai ser igual a JavaScript. Então, a galera do front-end que programa em JavaScript é essa galera aqui, pessoal. E essa aqui foi a consulta criada. Então, agora ele adicionou esses 2 filtros na consulta lá, o where. E aí eu pergunto para vocês, aquele probleminha que a gente tinha, se amanhã o seu usuário falar, Cássio, né, eu quero adicionar o filtro aqui também da data de nascimento, o que você precisa fazer? Você não precisa mexer no seu repositório. Basta você adicionar um novo filtro aqui na sua especificação. Você adicionaria aqui, ó, private local date nascimento. Criaria o método set para esse nascimento aqui, né? Se quiser informar no filtro, informa. E aqui você só adicionaria mais uma condição if. If nascimento diferente de nulo, então eu tenho que filtrar pelo nascimento. Tem que adicionar aquela condição. E aqui você seria quase um Ctrl+C, Ctrl+V aqui desse código. Mas
simples assim, você não tem mais uma progressão geométrica de métodos que você tem que criar, pessoal. E aí você cria consultas dinâmicas utilizando a Critéria API do JPA integrada com os repositórios da Spring Data JPA. Beleza? Desculpa aí, pessoal. Essa parte é um pouco mais complicada. Estendi bem mais do que eu queria. Bem mais mesmo. Desculpa ocupar o tempo de vocês aí. Mas como vocês pediram umas coisas um pouco mais avançadas, essa aqui é a parte mais avançada que você pode utilizar para criar consultas dinâmicas com Spring Data JPA. Aí. Beleza? Dúvidas? Todas, Cássio. Todas as dúvidas possíveis. É isso aí. Não, mas pelo menos você já deu uma introdução, já dá para a gente pesquisar sobre isso. A gente já sabe que tem essa possibilidade agora, né? Exatamente, né? É uma ferramenta nova que vocês adicionam na caixinha de ferramentas de vocês, exatamente. A ideia foi justamente essa. E, pessoal, nesse repositório aqui, na Brent Master, tá o desafio. E eu não ia deixar vocês no vazio, claro, né? Tem uma outra Brent aqui com a solução. Se você clicar aqui no repositório, você já vai ter acesso a todo o código aqui já implementado, bonitinho, que a gente viu aqui no workshop. Então, o repositório vai estar aqui, né, com os métodos que a gente criou. Então, tá tudo aqui bonitinho, utilizando o specification, tá tudo, o nosso controle lá também. Vai tá tudo aqui para vocês consultarem, né, a solução aí dos desafios. Ah, show. Muito bom, Cássio. Gostei muito. Obrigado, tá? Valeu, tamo junto aí, pessoal. Espero que tenha Obrigado. sido mais aderente com o que vocês esperavam aí. Mandaram muito bem, mandaram muito bem. Obrigado pela gentileza de vir aqui e passar mais esse conteúdo pra gente, tá? Valeu, obrigado a vocês aí pelo tempo e disponibilidade. Né, foi Essa até o que eu parte falei de- para a Aninha. Eu já peguei Essa- tanto conteúdo gratuito aí, né, de gente querendo ajudar, né? Pô, porque eu já estive do outro lado aí também. E chegou minha vez, né, de retribuir. Então, como eu tô de férias aqui em casa mesmo, eu falei, não custa nada. Essa parte de paginação foi muito boa. Pô, eu estava tentando fazer aqui, agora deu uma clareada. Muito gentil legal. da sua parte. Muito Pô, bom. foi bom Essas mesmo. férias Ó, para isso. Muito bom. bota 10 essa parte. Valeu. Vejo que o pessoal que gosta de programar Não tem se hora. sente no parque de diversões. Desse jeito. Não tem hora, né? Pô, valeu. Deixa eu perguntar, esses vídeos, eles estão indo para o canal do Serratec, é isso? A gente está com eles aqui, por enquanto, na Kaelon, mas depois vamos passar para o pessoal da Serratec. Aí, Silvana, vocês vão colocar lá no canal? A gente combina, se não for problema para vocês, a gente vai postar no canal. Senão a gente combina uma forma de divulgação e passa isso para vocês lá no Google Classroom. É porque, tipo, para a gente estudar o código depois com calma e tendo o Aham. vídeo à disposição fica melhor. Ah, legal. Mas, por enquanto, você já tem o GitHub, né, com o desafio e o pronto. já Valeu. ajuda. Mas pode deixar que a gente vai providenciar assim que for possível e postar lá para vocês no Classroom onde que vai estar. Boa, pessoal. É isso, pessoal. Bastante gente agradeceu ali pelo chat, tem gente que é mais tímido, tem outros que não tem microfone. Bom, mas eu também agradeço muito a vocês a participação, né? Está sendo um prazer enorme estar aqui e contribuir para esse projeto tão maravilhoso. E aí queria agradecer também a Silvana, que está sempre aqui com a gente, o Cássio, que se dispôs aí a dar essas aulinhas. A gente vai preparar com muito carinho todo esse conteúdo para disponibilizar para vocês. E na quinta-feira a gente vai se reencontrar de novo por esse mesmo link. Então salvem Isso, aí é. e passem para os colegas. Vai ser com o Cássio? Vai ser Vai com o comigo de Cássio. novo. Eu posso dar uma sugestão? Não sei se ele já tem alguma coisa preparada. Não, pode falar. Claro. Então, de repente você demonstrar alguma coisa com a relação entre tabelas. Entendeu? É tipo aquela relação que a gente faz no Java mesmo, quando uma tabela depende da outra.
com anti-humane, né? Os relacionamentos ali. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, tem uma galera que tá sofrendo aqui com esse erro. Eu Boa mesmo ideia, fui. Anderson. Gostei muito. Se puder, não, não sei se já tranquilo. tem um tempo para abordar esse tema, seria bom. Gostei muito. Não, eu posso montar em cima disso. Eu não lembro quem foi que tinha pedido para falar sobre Spring Security, né? Aí eu estava É uma boa pensando, também. eu ia criar aqui o do Spring Security, mas se preferir essa questão de relacionamento, Tipo um exemplozinho pequeno, aí você consegue encadear os dois, de repente. não, eu vou pensar aqui para abordar pelo menos. Mas essa dúvida seria mais na parte de consulta mesmo? Consultar Porque entidades tipo, relacionadas? isso, porque a gente faz no banco, entendeu? Mas na hora de fazer em código, dá um nó na cabeça gigante, entendeu? Tipo, Não. ter que usar FET, enfim. Tá Não, meio beleza. complicado. Tranquilo, eu vou tentar abordar assim. Tá, Boa, Anderson. obrigado. Imagina. Então tá bom, pessoal. Até quinta. Se cuidem. Obrigada, Valeu, Rafa, pessoal. Obrigado pelo aí. Até apoio. mais. Obrigada, Cássio. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Rafa. Aí. Obrigado, Cássio. Tchau, tchau. Obrigada, Imagina. pessoal. Até Obrigado, mais. Silvana. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Obrigado. Imagina. Tchau, tchau.